Olha se deu. Então, aqui, ó. Conforme a gente destacou, né, na aula anterior, a gente findou o conteúdo de eletrostática, findou entre aspas, né, e a gente parte agora para o conceito da eletrodinâmica. Então, gente, o propósito, o princípio é sempre o mesmo. Conforme eu já tinha falado para vocês, o que acontece? Na eletrostática, o que estuda a eletrostática? Nós definimos que a eletrostática estuda o comportamento das cargas elétricas em repouso. Já a eletrodinâmica, assim como a cinemática, né? Ela trabalha lá repouso e movimento, a eletrodinâmica também. Nós vamos trabalhar primeiro o comportamento das cargas elétricas em repouso e agora a gente vai trabalhar o comportamento dessas mesmas cargas elétricas não mais em repouso, e sim em movimento. Então, o que vai estudar a eletrodinâmica? O comportamento das cargas elétricas em movimento, ok? Partindo desse pressuposto, vamos fazer só uma breve revisão do que a gente viu na eletrostática para a gente chegar na eletrodinâmica, né? Primeira coisa que a gente estudou foi a formação de um átomo, que ele é composto de núcleo e eletrosfera. Haja vista que dentro do núcleo se posicionam os prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons, que, como o próprio nome diz, são neutros. Já na camada externa, na camada de fora do átomo, é onde se localiza os elétrons, na eletrosfera. Só que lá na eletrostática a gente estudava isso aqui como algo parado, tá? Eu sei que os elétrons estão na eletrosfera, os prótons e os nêutrons estão no núcleo, mas o que importa para a gente agora é que um átomo ele pode ter três situações. A princípio ele tem que estar neutro, mas ele pode adquirir carga ou perder carga, se tornando eletrizado positivamente ou negativamente. Mas, conforme nós tínhamos discutido lá nos processos de eletrização, para eu eletrizar um determinado corpo, eu preciso fazer com que esse corpo ganhe ou perca elétron. E de acordo com o que é sabido por nós lá na cinemática, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força atue sobre ele. Então, esse corpo está em repouso, mas ele tende a permanecer em repouso, mas ele pode sair desse estado. Então, o que interessa para nós agora é saber, aquele átomo estava neutro e passou a ficar eletrizado negativamente porque ganhou elétrons. Mas o elétron ele não tem por si só vida própria, né? Então ele tem que movimentar. Então, o que interessa para nós agora, dentro desse átomo, é como que é o movimento dos elétrons, ok? A gente não vai falar em movimento de prótons e a gente também não vai falar em movimento de nêutrons. Haja vista para a gente que ambos estão dentro do núcleo. Ok? Então, conforme falado, né, os nêutrons não possuem cargas, os prótons possuem cargas positivas. Aí não dá, né? E os elétrons possuem cargas negativas. Aí aqui existe uma situação, tá? Elementos neutros ou sem carga, nada acontece. Por quê? O próprio nome já fala, eles estão neutros. Lembra daquela ideia que a gente passou na aula anterior? Que se a gente tira para o ímpar, um põe zero, o outro põe zero, neutro, ninguém ganha. Mas a partir do momento que um dos corpos estão eletrizados, um está com zero, o outro está com um, ímpar. Um está com zero, o outro está com dois, par. Então aí já acontece alguma coisa. Para isso, né, nós vimos a velha máxima de que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, aqui nós temos dois corpos com cargas de sinais iguais. Então, isso vai fazer com que o corpo sofra uma repulsão. E aqui nós temos cargas diferentes. Quando eles têm cargas diferentes, um positivo e outro negativo, ao invés de sofrer repulsão, estes corpos agora sofrerão uma determinada atração. Então, né, conforme a gente viu com o Natan aquele dia, um átomo possui várias órbitas, cada órbita contém uma determinada quantidade de elétrons. O modelo que a gente tinha utilizado, né, para a gente conseguir verificar fisicamente falando, o modelo atômico de Rutherford é mais interessante para a gente ver
onde que estão a localização dos prótons, elétrons e nêutrons. Mas, por exemplo, lá nos materiais condutores e materiais isolantes, se faz necessário que a gente trate do modelo atômico de Bohr, que é aquele modelo de camadas, onde tem mais elétrons na camada mais externa do átomo, a gente diz que ele tem maior facilidade de perder elétron, o que coloca esse corpo como um corpo bom condutor. Já aquele corpo que tem uma maior quantidade concentrada de elétrons na camada mais interna, este, por sua vez, ele é considerado um bom isolante. Falamos também que não existe nem um condutor, nem tampouco um isolante que sejam ideais, isto é, que sejam perfeitos. Na teoria, tudo é bonitinho, na prática não rola. Partindo então desse pressuposto, é que eu tinha acabado de falar, né? Átomos com poucos elétrons na camada, na última camada, são considerados aqui, né, na camada mais interna, na camada mais externa, são considerados bons condutores. A maior quantidade de elétrons estão concentrados na parte mais interna. Então, no caso de muitos elétrons na camada externa, quer dizer, então, que ele é considerado um condutor, um material isolante. E aí entra para a gente aqui agora o que interessa para nós, né? Se aproximarmos um polo positivo de um lado, negativo do outro, vai haver aproximação. Mas se contrapartida, né, o polo positivo de um lado negativo, também vai haver aproximação. Não pode se aproximar dois positivos de positivo ou negativo de negativo. Esses elétrons passam a ter um movimento ordenado, dando origem à corrente elétrica, que aí é onde o que interessa para a gente agora na eletrodinâmica, que é estudar o comportamento das cargas elétricas agora em movimento e não mais em repouso. Então, para isso, a gente precisa de um circuito elétrico para que esse conceito fique bem entendido, tá? Então, para a gente obter um circuito elétrico é necessário três grandezas, ou seja, três componentes. São elas: corrente elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica. Então, vamos por parte. Nós sabemos que os elétrons, né, eles estão na camada externa do átomo, ou seja, na eletrosfera, e ele tem capacidade de se mover na própria órbita, como se mudar de um átomo para o outro. Só que tem um porém. Os elétrons, eles são denominados elétrons livres. O que quer dizer isso? Eles são livres para movimentarem da maneira com que eles acharem mais pertinente. Então, conforme nós tínhamos discutido lá naquela ideia de quando o raio cai, né, o lugar pior para se esconder seria debaixo do pé de eucalipto, dentre as opções dadas, pelo fato de a corrente elétrica percorrer o caminho mais fácil. Então, os elétrons, eles têm a capacidade de se moverem, mas eles vão procurar, né, o caminho mais propício para eles. Então, os elétrons se movem, só que eles se movem de maneira desordenada. E a definição de corrente elétrica ela é dada como sendo o movimento ordenado dos elétrons, que é o conforme está aqui, ó. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons dentro do interior de um condutor. Só que, se for para generalizar, essa definição aqui está errada. Porque, na verdade, corrente elétrica não é movimento ordenado dos elétrons, e sim movimento ordenado das cargas negativas. Só que quando se está trabalhando com determinado condutor sólido, que a gente utiliza mais o condutor sólido, aí sim são os elétrons. Mas se for um fluido, por exemplo, não são um movimento ordenado dos elétrons, e sim das cargas negativas que estão presentes ali. Então, definição concreta de corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas negativas. Mais precisamente falando, quando se está se abordando um determinado condutor sólido, dos elétrons. Então, a unidade de medida de corrente elétrica é ampere, que é representado pela letrinha A, e a simbologia de corrente elétrica é um I, tá? Pode ser um I minúsculo ou até mesmo um I maiúsculo. Então, já sabemos que corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, isto é, das cargas negativas. Só que aí,
Lá eu coloquei que um circuito ele depende dessas três grandezas: corrente, resistência e tensão. Então, primeiro, a corrente é o movimento ordenado dos elétrons, mas conforme eu já tinha dito anterior, os elétrons são livres, então eles têm a permissão de movimentarem da forma que eles quiserem. Só que o movimento tem que ser ordenado, porque imagina se fosse um movimento desordenado. Uns elétrons estão para frente, outros para trás, outros para cima, outros para baixo. A nossa luz, né, ela acenderia, apagaria, ficaria dando aquele probleminha. Então, não é o que a gente quer. Então, para que tenha corrente elétrica, o movimento tem que ser ordenado. Como que faz esse movimento ser ordenado? Aí entra a segunda grandeza. A primeira grandeza é a corrente, que é o movimento dos elétrons. A segunda grandeza é a resistência. O próprio nome já fala, resistência. Resistência trata a ideia de dificuldade. Então, se corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons, a resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica. Isto é a dificuldade imposta aos elétrons. Por exemplo, os elétrons, eles são livres, mas se eu deixá-los livres, eles vão continuar movendo de maneira desordenada. Então, eu quero ordenar aquilo ali. Eu vou implicar uma dificuldade. Então, eu coloco uma dificuldade com relação à passagem dos elétrons e eles passam a se mover de maneira ordenada, de maneira correta. Ok? Então, primeiro, se a corrente é o movimento ordenado, a resistência é a oposição, é a dificuldade que é colocada para os elétrons se movimentarem. Eu quero que eles movimentem de maneira ordenada. Então, tem que ter ordem. É como se fosse na escola. Imagina uma escola sem ordem, né? O diretor fala, pode vir de bermuda, de chinelo, de saia, do jeito que quiser, de boné, sem uniforme. Querendo ou não, a escola vai ficar desordenada. Mas aquela escola que tem uma direção rígida, ela vai colocar dificuldade aos alunos. Muitos não vão gostar, mas vão ter que seguir. Então, implicou uma dificuldade ao movimento dos alunos, a escola vai ser de fato organizada, ela vai ter um movimento ordenado. Tem que ir de uniforme, não pode chinelo, não pode bermuda se não for para educação física. Então, é uma analogia com o cotidiano para mostrar o que é a resistência. Então, ó, corrente elétrica, movimento ordenado dos elétrons. Resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica, é o que dificulta o movimento dos elétrons. A simbologia, né, usada para resistência é R, representando resistência elétrica, e a unidade de medida de resistência é OHM, que significa ohm. Essa letrinha grega aqui, ó, ômega. A letrinha grega ômega é a unidade de medida de resistência, OHM, ohm. Então já sabemos, ó, para eu ter um circuito em funcionamento, eu preciso de corrente. Mas se eu preciso de corrente, eu preciso de movimento dos elétrons. Mas o movimento tem que ser ordenado. Então, eu preciso da resistência para dificultar a passagem dos elétrons e, consequentemente, eles moverem de maneira ordenada, que é o que precisa ser feito. E o terceiro ponto seria a tensão elétrica. Alguém sabe o que é tensão elétrica? Reparem que, até então, nós só falamos de cinemática. Nós falamos dos elétrons em repouso, nós falamos dos elétrons em movimento, está faltando agora a dinâmica, que é onde entra Isaac Newton. Por exemplo, se eu tenho esse mouse aqui sobre a minha mão e inicialmente ele está em repouso, a primeira lei de Newton fala que ele tende a permanecer em repouso até que uma resultante de forças atue sobre ele. Então, ó, para eu ter corrente, eu preciso ter movimento dos elétrons, e para esse movimento, eu preciso opor a dificuldade a eles, de forma que eles se movimentem de maneira ordenada. O que está faltando? Está faltando a tensão. Isto é, os elétrons, inicialmente, eles estão o quê? Parados. E a tendência natural deles é permanecer parados. Por que eles movimentam? Por que os elétrons se movimentam? Por que os elétrons se movimentam? Para buscar estabilidade? Hã? Buscar estabilidade?
Não, porque a estabilidade, no caso, ela tem que ser no núcleo, né, dos nêutrons e dos prótons. O núcleo tem que estar estabilizado, a eletrosfera não. Mas eu falo assim, por que que os elétrons se movimentam? Sendo que eles, a princípio eles estão parados. De acordo com a primeira lei de Newton, o que faz um corpo que está parado entrar em movimento? É porque eles estão sob a ação de uma força? Exatamente. Então, já sabemos o que é corrente, já sabemos o que é resistência e também agora nós já sabemos o que é tensão. Qual é a definição de tensão elétrica? É uma força. Primeira coisa que a gente precisa saber que tensão é uma força. Peguem como exemplo o interruptor, né, o apagador, mais popularmente falando. Se o apagador, o interruptor, ele está desligado, o que está acontecendo com os elétrons? Eles estão movimentando? Estão? Não. Não. Mas a partir do momento que eu clico no interruptor, né, acionando a chave, os elétrons vão movimentar? Vão. Então, para eu ter o circuito, eu preciso da corrente, que é o movimento dos elétrons, eu preciso colocar uma oposição à passagem desses elétrons, mas eu preciso exercer uma força. Então, qual é a definição de tensão elétrica? É a força que impulsiona o movimento dos elétrons. Então, se não existe essa força, consequentemente, não existe corrente. Então, ó, o que nós podemos já tirar de ganho aí para a gente? Que não existe corrente sem haver tensão. E, consequentemente, não há tensão sem existir corrente. Então, ó, só existe corrente se existir tensão. Só existe tensão se existir corrente. E a resistência? E a resistência? Ela existe independente de existir corrente e tensão ou ela só existe se existir corrente e tensão também? E a resistência? E a resistência? E aí? Ela só existe se existir os dois? Não. Aí que tá. Por que não, Lívia? Por exemplo, você tem o interruptor. Desliguei a luz ali, ó. Vou apagar aqui. Tem corrente? Não, não tá dando nem para me ver mais. Tem corrente? Não. Tem tensão? Também não. Assim, vamos melhorar. Tem corrente, tem tensão, mas está interrompido. Mas os fios que estão levando do interruptor até a lâmpada, eles continuam existindo? Continuam. Onde que está a resistência? No fio, no condutor. Então, para existir corrente tem que existir tensão e para existir tensão tem que existir corrente. Mas a resistência, ela não depende nem da corrente, nem tampouco da tensão. Mais adiante, nós vamos ver separadamente cada um desses três conceitos: a corrente, a resistência e a tensão. Então, independente da existência de corrente, independente da existência da tensão, existe resistência, ok? Então, ó, se não tem corrente, não tem tensão, se não tem tensão, não tem corrente, mas se não tem tensão nem corrente, a resistência continua. Por exemplo, não está tendo aula, lembra da analogia que eu tinha feito agora? Mas mesmo sem ter aula, a escola ainda tem ordem. Então, as regras da escola permanecem, independente se ter aluno ou não. Ou seja, a resistência, a dificuldade continua existindo. Quando tudo voltar ao normal, entre aspas, né? Creio eu que a gente nunca mais volte ao normal, vai continuar havendo dificuldade, vai continuar havendo resistência. Vai caber a gente, né? Segui-las ou não. Então, como eu tinha mencionado aqui, as três grandezas são corrente, resistência e tensão. Mais propriamente falando, né, eu preciso num circuito ter um gerador que vai orientar o movimento dos elétrons, ou seja, uma força que vai impulsionar o movimento, um condutor que assegura a transmissão da corrente elétrica, ou seja, uma resistência, uma dificuldade imposta à passagem de corrente, e uma carga que utiliza a corrente para transformar ela em trabalho, né? Nós vimos que a energia, ela não pode ser criada nem destruída, mas ela pode ser transformada ou transferida. Então, nós precisamos de gerador, condutor e carga. Nós precisamos de tensão, de resistência e
de corrente para ter um circuito em funcionamento, ok? Por exemplo, se eu apago ali a luz, né, eu clico, abro ou fecho a chave do interruptor ali, eu continuo tendo o circuito, mas se a chave estiver aberta, o circuito vai estar off, né, não vai estar funcionando. Quando eu fecho a chave, aí eu vou ter um circuito em funcionamento. Nesse caso, eu vou ter corrente, nesse caso, eu vou ter tensão e nesse caso, eu vou ter resistência. Mais adiante, vai entrar um outro conceito, que é o conceito de potência, tá? A gente vai vê-lo também, beleza? Antes da gente dar um passo adiante aí, isso que a gente discutiu aqui agora, tá ok? Ou tem alguma dúvida com relação ao que foi falado ainda? Pode passar? Pode? Ok. Observação, tá, gente? Na resistência eu falei, né? Na corrente eu falei a definição, a simbologia e a unidade de medida. Na tensão também, tá? É a força que vai impulsionar o movimento dos elétrons, ou seja, da corrente elétrica. A simbologia de tensão, eu fiz questão de colocar aqui para vocês, tá? Ela pode vir em V, em U ou em E, tá? Depende da didática que está sendo utilizada. Pode vir livros que vai estar falando de tensão como V, outros livros vai falar de tensão como U, vai ter livros que vai falar em DDP, diferença de potencial, a diferença de potencial A com potencial B, esse UAB vai ser VA menos VB e assim sucessivamente. Unidade de medida de tensão é volt, ok? E aí a gente pode dar sequência nisso aí, caso não tenha nenhuma dúvida. Beleza? Só um instantinho aqui. Ok. Então tá aí. Já sabemos o que é corrente, já sabemos o que é tensão, já sabemos o que é resistência, consequentemente nós já sabemos as grandezas necessárias para colocar um circuito em funcionamento. Partindo desse pressuposto, conforme eu tinha mencionado anteriormente, nós vamos agora discutir tensão, corrente e resistência separadamente. Haja visto que não tem como eu falar de corrente sem falar de tensão, né? E, consequentemente, falar de tensão sem falar de corrente, mas a resistência tem, porque ela independe da tensão e ela independe da corrente, ela só depende do material ao qual ela é constituída e da sua temperatura. Quando a gente chegar lá nas leis de Ohm, a gente vai conseguir entender isso aí um pouquinho melhor, tá bom? Então, vamos lá. Como que calcula a intensidade corrente? Intensidade corrente é o valor numérico, não é isso? Então, aqui, ó, a intensidade corrente. O que é intensidade corrente? É a quantidade de carga elétrica que atravessa um determinado condutor. Então, eu tenho aqui, ó, um condutor, tá? Esse aqui é um fio condutor, por exemplo, e aqui são as minhas cargas negativas. A quantidade de carga que está atravessando esse condutor em função do tempo, haja visto que o que na verdade é corrente elétrica? Lá na cinemática, nós podemos fazer uma analogia de corrente elétrica com velocidade. O que é velocidade? É a variação da distância em função do tempo. Quer ver? Só um instantinho aqui, ó. Aqui, quer ver? Primeira coisa, o que é lá na cinemática? Velocidade. Velocidade é quando a gente consegue variar, né, a determinada distância de um corpo em função do tempo. O que seria, né, para a gente, delta S sobre delta S, variação da posição, pelo intervalo de tempo, sobre delta T. Confere? Isso é velocidade, ou seja, é colocar um corpo em movimento. A corrente, ela trabalha paralelo a isso, né? O que é a corrente? Corrente é velocidade. Por que corrente é velocidade?
quanto mais rápido eu consigo percorrer esse condutor, maior é a minha corrente, em função do tempo. Então, o que eu tenho aqui? ΔS. Quem que é ΔS aqui? Quem vai percorrer esse condutor? É a carga. E carga é representada por que letra? Q. Então, é a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Então, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica, analogamente falando, nada mais é do que velocidade. Então, a velocidade, ΔS sobre ΔT, é nada mais é do que a corrente. ΔS, a distância percorrida, ou seja, o tamanho do condutor. Quem que percorre esse condutor? A carga. Pelo intervalo de tempo. Por exemplo, essa carga para sair do ponto A aqui e ela chegar no ponto B, por mais rápido que ela vá, né? Suponha que até mesmo na velocidade da luz, ela vai ter que percorrer essa distância em um dado intervalo de tempo. Então, corrente nada mais é do que a própria velocidade. Conforme a gente já tinha destacado, né, unidade de medida de carga é coulomb, de tempo é segundo. E coulomb por segundo é a mesma coisa que ampere. Ah, eu não gosto de usar ampere, não. Eu posso usar coulomb por segundo? Pode. Ah, mas no sistema internacional vai estar errado? Não. No sistema internacional de unidade de medida, ampere é igual a coulomb por segundo. Então, usa o que for mais pertinente. Lá na eletrostática, eu diria para a gente usar coulomb por segundo, mas aqui na eletrodinâmica a gente vai utilizar, ao invés de usar coulomb por segundo, a gente utiliza ampere, ok? Outra observação aqui, como a corrente, aqui, ó, a corrente é Q sobre ΔT, compete? Só que se eu quiser falar que I é igual a N vezes E dividido por ΔT, eu posso. Essas duas coisas que estão escritas aqui, ó, elas são iguais. I igual a Q sobre ΔT é a mesma coisa, eu estou afirmando isso pra gente, que I é igual a N vezes E. Por quê? Como que calcula carga elétrica? Nós vimos lá, a carga elementar, esse Ezinho representa a carga elementar. Carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, qualquer uma das duas formas está ok. Então, a intensidade de corrente elétrica nós já sabemos. Então, I pode ser N vezes E sobre ΔT, ou I pode ser Q sobre ΔT. Ok? Da mesma forma que a gente tem a intensidade de corrente, a gente também tem o sentido da corrente elétrica. Qual que é o sentido da corrente? Nós temos dois sentidos de corrente. Um é o denominado sentido real e o outro é um denominado sentido convencional. Então, nós temos o sentido real da corrente e o sentido convencional. Ah, professor, como que eu sei distinguir quando que ele é real e quando que ele é convencional? O sentido real, ele é o mesmo das cargas negativas. Por exemplo, o polinho pequenininho representa o polo negativo, o polinho grande representa o polo positivo. Então, se o sentido for real, ele vai sair do polo negativo em sentido ao polo positivo. Mas se o sentido for convencional, que é o que a gente utiliza na prática, ele sai do positivo e ele vai para o negativo. Ele é o oposto à passagem dos elétrons. Se os elétrons caminham de menos para mais, o sentido convencional vai de mais para menos. Qual sentido é utilizado na prática? O de azulzinho aqui, ó, é o sentido convencional. Aqui em cima trata a mesma ideia. O azul está tratando do sentido convencional e o verde está tratando do sentido real. Aqui, ó, o sentido convencional da corrente, aqui o sentido real da corrente. Por que que o verde ele é real? Porque ele está saindo do negativo, verde, e indo para o positivo. Por que que o azul é o convencional? Porque ele sai do positivo e vem para o negativo. Ah, por que que não usa o real como na prática e não convencional? É questão de convencional, tá, gente? De analogia, para ficar mais fácil eu sair do positivo e ir para o negativo. A facilidade que eu teria para fechar um curto indo do negativo para o positivo é maior. E aí, né? Para que haja corrente elétrica é necessário, como nós falamos lá atrás,
um gerador, ou seja, a força que impulsiona o movimento dos elétrons. Então, se não existir essa força que o elétron não vai movimentar, ele precisa da carga. Quem é a carga? A carga é a resistência. Se o elétron não encontrar resistência, ele vai passar a movimentar do jeito que ele achar por melhor. Então, conforme eu tinha falado aquela hora do interruptor, o interruptor aqui, ele está fechado, tá? Então, se o interruptor está fechado, o circuito está funcionando. Porque, ó, saiu corrente, passou, porque está fechado, fez a ponte, chegou na carga, acendeu. Mas, se eu abrir o circuito está aberto. Aqui o circuito não vai estar funcionando, a corrente vai sair daqui e vai estar interrompida aqui. Então, nesse caso aqui, ele parou. Se ele parou, não há movimento dos elétrons. Isto é, não há corrente. Se não há corrente e ele parou, quer dizer também que não há força. Então, se não há corrente, não há tensão. Mas a resistência, reparem que tanto no circuito fechado quanto no circuito aberto, ao fio aqui está passando e chegando na carga. Então, a resistência não depende de nenhum dos dois. E aí, só para a gente finalizar aqui agora, tá? Tem a ideia da corrente contínua e da corrente alternada. Como o próprio nome já diz, né, corrente contínua, mas também recebe o nome de corrente direta. Para quem gosta de rock aí, provavelmente já deve ter visto em camisas, aquelas camisas, eu acho que é uma banda, AC/DC, AC, aí tem um raiozinho DC. Muitas das vezes a gente fala, para que estudar física, o que isso tem a ver com a minha vida, o meu cotidiano? E tem tudo a ver, até mesmo uma banda de rock tem a ver com física. Aquilo ali é corrente contínua, corrente alternada. E AC/DC, o DC vem de corrente direta, né, do inglês, direct current, né, e que na verdade é um fluxo ordenado numa mesma direção. O que é corrente contínua? Quer dizer que à medida com que o tempo vai passando, ó, o tempo está passando e a corrente tem o mesmo valor. A corrente ela é uma grandeza positiva ou negativa, então ela pode ser positiva acima do eixo ou negativa acima do eixo. Ah, professor, mas e se eu achar uma corrente negativa? Se eu achar uma corrente negativa, quer dizer que ao invés do movimento ter sido no sentido da corrente convencional, ele foi no sentido da corrente real. Então, por isso que a gente utiliza a corrente convencional, para a gente obter valores positivos. Mas se por evidência eu achar uma corrente negativa, não quer dizer que eu tenho menos 10 amperes, menos 20 amperes, não. Quer dizer que ela está em contradição com o sentido convencional, ela estaria no sentido real. Então, aí está o sentido, está a corrente contínua, e aqui está a corrente alternada. Reparem que na corrente contínua, ela teve sempre o mesmo valor, independente do tempo. 0, 1, 250, a corrente aqui vale mais 8. 0, 1, 486, a corrente aqui vale menos 36. Então, a corrente ela é constante, o nome já fala tudo. E por fim, né, a corrente alternada pode receber o nome de CA ou AC, né? É a corrente que alterna em picos positivos e negativos. Aqui, ó, positivo, negativo. Semiciclo positivo, negativo, positivo, negativo. Então, eu já sei quando que a corrente é contínua e quando a corrente é alternada. E agora, para a gente finalizar, corrente contínua ou alternada? Eis a questão. Essa corrente, ela é contínua ou alternada? Alternado? Beleza. Antes, então, da resposta de novo, só para a gente finalizar a ideia de corrente contínua alternada, vamos usar exemplos. Vocês sabem me dar um exemplo de corrente contínua e um de corrente alternada no nosso dia a dia? Quando que eu tenho corrente contínua e quando que eu tenho alternada? Alguém? Quando que a corrente pode ser considerada contínua e quando ela é considerada alternada? Alternada, o som pode ser uma corrente alternada? Por causa da frequência, né? Pode. E a contínua pode ser a velocidade do carro, não? Não, aí não é a velocidade. Aí é... Vamos trazer dois exemplos aqui em cima dos seus, mas mais tranquilo, de a gente conseguir enxergar. A corrente alternada. A luz aqui, a tomada, tudo é corrente alternada. Por que ela é corrente alternada? Pega uma tomada, 127 volts ou 220, que seja, e introduz ela lá. Se você colocar no pininho de cima essa parte da tomada e no de baixo essa, vai funcionar. Se eu coloco aqui, ó, ao contrário, vai funcionar também. Então, a corrente contínua ela alterna em picos positivos e negativos. Então, tranquilo. Então, a instalação da nossa casa é corrente alternada.
Um exemplo prático, bem simples de enxergar de corrente contínua é a bateria do carro. Quando a gente precisa fazer, por exemplo, né, a chupeta que fala, transferir carga de uma bateria para outra. Tem lá o fio preto e o fio vermelho. Se o vermelho for positivo e o preto for negativo, da bateria de um carro eu tenho que colocar positivo com positivo, negativo com negativo. Aí vai funcionar. Mas se eu inverter, colocar positivo com negativo, eu queimo as duas baterias. Então, em tese, o que a gente pode assimilar com isso? Que a corrente alternada, ela permite, entre aspas, porque a eletricidade não permite erros, tá? Mas ela permite erro e a corrente contínua não. Central de portão de câmera, de portão eletrônico, isso tudo é corrente contínua. Se errou, acabou. Se queimou a placa, já era. A corrente alternada, não. Se eu inverto, se eu coloco a tomada da televisão para baixo ou para cima, vai funcionar do mesmo jeito. E aqui, só para finalizar, essa daqui é uma corrente contínua. Não é uma corrente alternada. Só que essa aqui é denominada corrente contínua pulsante. Quando que ela é alternada? Quando ela alterna em picos positivos e negativos. Essa daqui está alternando somente em picos positivos. Então, essa é a corrente contínua direta e essa é a corrente contínua pulsante. Ok?